Eu quero dizer para você que foi muito bom aquele dia que eu conheci você. Acho que a melhor coisa que aconteceu na minha vida, tá? E eu quero falar para você que eu te amo muito. Você é muito especial. Não vivo sem você. Eu quero honrar também a vida do Mateus. Sabe, Mateus? Talvez eu não sou aquele pai que você esperava. Eu esforço muito para ser, tá? E eu vou continuar esforçando. Às vezes eu deixo de deixar fazer muita coisa para você, né, pensando melhor para você, para sua mãe, tá? Que Deus abençoe você. Me desculpa, tá? Deus abençoe você, tá? Deus te honra muito. Eu sou muito grato pela sua vida. Você é uma pérola para mim, tá? Você é muito precioso, tá? E que o Senhor continue te honrando, tá? Siga firme nos caminhos do Senhor, tá? Me alegro muito o seu compromisso com a igreja, tá? Que Deus abençoe você, tá? Amém? Senhor, em nome de Jesus, quero apresentar a vida da pastora Alessandra diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre a vida dela, Pai. Derrama a Tua graça, derrama a Tua unção. Ô Espírito Santo de Deus. Que ela possa ser usada aqui, Senhor, nesta manhã, para falar conosco, Pai, que nós possamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para receber a Tua palavra aqui, ser ministrada, Pai, em nome de Jesus, eu oro, te agradeço, em nome de Jesus, Pai, amém. Eu também te amo muito, e sou muito feliz de ter você na minha vida. E sou muito feliz pela vida do meu filho. Sou grata a Deus. E eu quero me ajoelhar nessa manhã. E quero fazer uma oração com a igreja em gratidão. Porque não era para eu estar aqui. Mas o meu Deus é maior que todas as coisas. E o meu Deus me trouxe aqui nesse altar. Onde o inimigo tentou impedir que eu estivesse. Mas o meu Deus permitiu que eu estivesse. E eu quero agradecer ao Senhor. Senhor, eu te agradeço nessa manhã. O Senhor sabe, há 2 meses atrás, o que eu passei, o ataque que veio sobre a minha saúde. Mas o Senhor é poderoso. O Senhor me curou, me restaurou. E eu levanto um altar de gratidão nesta manhã. O inimigo tentou contra a minha vida, mas ele perdeu, porque o Senhor é o dono da minha vida. Só o Senhor pode tocar em mim. O inimigo não tem poder até que o Senhor permita. E eu entendi o processo que eu passei. E eu te louvo. Obrigado por me permitir mais uma vez subir nesse altar para falar da Tua palavra, da Tua grandeza e por tudo que o Senhor fez por mim. Eu te louvo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã para engrandecer e louvar o nome dEle. Porque o Senhor é poderoso e Ele faz, e Ele muda a nossa história. E Ele tem promessa na minha vida. E eu sei que Ele vai até o fim comigo. Até que o propósito dEle se cumpra. Amém? Eu queria que você me ajudasse nessa manhã, que você olhasse para esse irmão que está do seu lado e dissesse para ele assim, ó: Deus não te contou tudo, mas você vai chegar lá. Amém?
Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse comigo Gênesis 11, 26, por gentileza. Aos 70 anos, Terá era pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Esta é a história de Terá. Terá foi o pai de Abrão, Naor e Harã. Harã tinha um filho chamado Ló. Mas Harã morreu ainda novo, em Ur dos Caldeus, na terra em que tinha nascido. Terá, seu pai, ainda vivia quando ele morreu. Nesse meio tempo, Abraão e Naor casaram. Abraão casou-se com Sarai. Naor casou-se com Milca, filha de Harã e irmã de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Então Terá levou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos saíram de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, mas pararam em Harã, e em Harã estabeleceram-se ali. Terá viveu 25 anos e morreu em Harã. Amém? Meus amados, a palavra do Senhor relata nessa história um pai que perdeu um filho. Que dor, né? Interessante que mulher, quando perde o marido perde a mulher, dá-se o nome viúva. Um filho que não tem pai, não tem mãe, dá-se o nome órfão. Mas um pai ou uma mãe que perde o filho, não tem nome, foi uma perca. E esse homem, ele ficou muito entristecido. Ele sentia muita saudade, o filho caçula dele. Harã era o filho caçula, o filho que deu neto. E esse homem morreu. Mas esse pai, ele decidiu não ficar ali lamentando em cima de uma dor. Ele decidiu tomar uma atitude e mudar a geografia do ambiente. E chamou ali os outros filhos, as noras, o neto, e decidiu partir, escolheu um destino, Canaã. Juntou tudo, bora, família, vamos nos estabelecer em outro lugar. E ele não chegou em Canaã, porque ele decidiu parar em Harã. E eu não sei qual decisão você tem tomado na sua vida, onde você tem parado. Eu não sei, mas você sabe que tem decisões que você tem tomado, tem tentado mudar e tem parado em algum lugar. O destino desse homem era chegar em Canaã. E foi só uma paradinha. Às vezes a gente fala assim, não, vou tirar umas férias, é só por um tempo. Vou descansar um pouquinho. Cuidado por onde você tem parado. Cuidado no lugar que você tem parado. Porque Deus tem uma Canaã para você. Mas depende muito mais de você do que de Deus. Alice, coloca para mim, por favor, o capítulo 12 de Gênesis, versículo 5. Abrão levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens e escravos que tinha acumulado em Harã. Partiram para Canaã e lá chegaram. Terá não chegou, mas o filho dele chegou. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus de gerações. E onde você não chegou, onde o seu pai não chegou, você vai chegar. Onde você não chegar, os seus filhos vão chegar. Os seus netos vão chegar. Os seus bisnetos vão chegar. Mas para isso é necessário que você não fique apegado em uma dor. Porque o Terá, ele já tinha perdido um filho. E quando ele morreu ali em Harã,
Abrão perdeu um irmão e um pai. Mas ele não ficou apegado à dor, porque ele tinha uma promessa. Havia uma promessa sobre a vida dele, e ele estava apegado ao Deus da promessa. Porque Deus disse para ele: larga tudo, larga sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus, ele nos dá uma notícia, é uma notícia parcial. Eu me lembro que esses dias atrás o John ministrou aqui a palavra e ele falou assim, que o pastor Luiz, depois o pastor Devani chegou nele e falou assim: Deus tem algo grande para você. Irmãos, é uma notícia parcial. Quando Deus te dá usa o profeta para falar com você, às vezes a gente até emociona, né? Fica emocionado, vai embora para casa, com o coração cheio de esperança, né? E vai acontecer. Eu queria te dizer algo, não para te desmotivar, mas para te motivar. Para você viver a promessa, existe um processo. E não tem como fugir dele. A palavra do Senhor fala assim para nós, que no mundo nós teremos aflições, mas que Ele vai estar conosco em todo o tempo. E Ele está. Só que nós somos muito emocionados. Quando nós recebemos uma profecia, nós queremos para ontem. E entrar no processo de Deus não é fácil. Vocês pensam que foi fácil para Abrão chegar até Canaã? E eu não estou falando de dificuldade financeira, porque o pai dele era muito rico. Tinha uma vida muito bem resolvida financeiramente. Eles estavam cheios de saúde, mas eles carregavam a dor de um luto. Mas ele não desistiu. E a irmã Luciene falou aqui, né? Quantas vezes nós, como pastores, nós sentimos sim, tem dia que está difícil, que a gente dá vontade de chutar o balde e desistir. Mas nós temos um Deus que nos motiva. E Deus colocou vocês em nossas vidas também, para nos aperfeiçoar essa motivação de Deus em nossas vidas. Então Ele nos dá ovelhas, porque eu penso, se o pastor Luiz e a pastora Luciene não tivesse aceitado o chamado do Senhor, onde eu estaria hoje, Alessandra? Eu saí de um ministério onde eu saí ali com muitas frustrações. E eu visitei outros ministérios e não me senti bem, não me senti acolhida. Não estou falando mal de nenhum ministério, mas Deus quis que eu estivesse aqui no Fé e Família. Mas muitas vezes, quando eu estou orando para a pastora Luciene e o pastor Luiz, eu falo, Deus, se eles não tivessem aceitado o chamado, onde eu estaria hoje? Infelizmente, nós temos pessoas que não conseguem achar outro ministério, e aí as pessoas costumam falar, desviam. Eu falo, se afastam do Senhor. E elas começam ali a alimentar a dor, da frustração, e o desânimo vai cada dia aumentando. Mas Abrão não. Ele não fez isso. Ele tomou uma direção, e Deus deu uma direção assertiva para ele. E ele concluiu, ele cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dele. O que eu quero dizer para você nessa manhã, para você não desistir. Existe uma Canaã preparada para você. E você vai chegar lá. Eu quero profetizar na sua vida que você vai chegar lá. Porque muitas vezes tem pessoas aqui nessa manhã que não concluíram o seu ciclo, sabia? Entra ano, sai ano e continua a mesma coisa. A mesma dívida, a mesma murmuração, a mesma oração. Eu começo uma faculdade, eu não concluo. Eu começo uma terapia, eu não concluo. E vai virando uma bola de neve. E aí eu começo a culpar Deus. Ou as pessoas que estão próximas de mim.
Ah, não acontece porque meu pastor não orou por mim, ele ora para todo mundo e não ora para mim. Ah, eu queria marcar um atendimento, mas o pastor não tinha uma agenda para me atender, porque tem que ser na sua hora, né, meu querido? Nessa manhã, o Senhor quer mudar a sua história. Nesta manhã, o Senhor quer trazer respostas para as suas orações. Mas você precisa abrir o seu coração e sair do mundo de vitimismo. Muitas vezes nós nos vitimizamos demais na nossa dor, na nossa situação, na nossa razão, no nosso ego. E não é isso que o Senhor tem para mim e para você. Talvez você pense assim, mas para você é mais fácil do que para mim. Não é não. Não é porque eu já tive uma vida muito bagunçada. E eu estou num processo de transformação. E eu peço todos os dias para que o Senhor me transforme. Senhor, me transforme no meu ministério. Me transforma como mãe, como esposa, como filha. E eu estou nesse processo de transformação. Mas você tem que aceitar a transformação do Senhor. Porque não é do nosso jeito. Não é do jeito que nós queremos. É do jeito de Deus. Quando Deus mostrou a igreja das crianças para o pastor Luiz, Ele mostrou para o senhor que ia ter tribulação, pastor Luiz? Mostrou que a igreja, o projeto, a foto, é tudo muito lindo, né? Mas quantas orações foi preciso, né, pastor? Quantas madrugadas sem dormir. Quantas pessoas apoiaram, mas teve aquelas que nem tanto. E o Senhor ali no processo, né? Sem desistir. E ontem nós estávamos ali celebrando em Canaã. Passou, pastor. Passou. Deu certo. O Senhor não desistiu. Se fosse um pastor que tivesse medo, que se apegasse às dificuldades, que ouvisse a voz de um irmão que disse assim, pastor, o senhor está pedindo oferta demais, é dinheiro demais, deixa para o ano que vem, fica desse jeito mesmo, espera, dá uma segurada aí. Se o pastor não tivesse sido firme e se apegado na promessa, não estava concluindo ontem numa festa, não haveria celebração. Mas hoje nós estamos aqui para celebrar. Deus deu uma notícia para ele parcial, vai acontecer, mas não falou que ia vir as lutas não. Mas Deus deu força para ele, renovou ele. Em cada oração que ele fazia, Deus estava ali ouvindo. Luiz, eu estou te ouvindo, vai dar certo, não desista. E aí eu quero aqui testemunhar para você. Como que é a nossa temática desse ano? Expansão. Aí estou aqui no dia 31 celebrando. Recebendo a profecia, né? Você vai crescer, vai prosperar. É o ano de expansão, você vai crescer para todo lado. E eu peguei aquilo no meu coração, fiquei emocionada, né? Fui embora para casa, falei, nossa, vai ser power. Vou viver tudo que eu não vivi em 42 anos, eu vou viver agora. Só que eu não sabia que eu estava entrando num processo. Queria esticar as cordas, mas foi com força. Talvez você está aí no processo número 1. O meu veio foi de 1 a 50, da noite para o dia. Começou a esticar. Eu acho que ele ajudou em algumas vezes a esticar um pouquinho, pastor Devani. E aí veio muita tribulação. Veio muitos dias de luto. Eu quero te dizer uma coisa. Quando os homens te abandonar, fique tranquilo. Deus não te abandona, não. A palavra dele fala assim, que o dia que você se sentir fraco, ele te faz forte. Esse é o nosso Deus. E o Senhor me fortaleceu a cada dia. E muitas vezes eu ouvi assim, desiste.
Não vai para a igreja mais não, está tudo dando errado para você. Não é para você mais. Deixa eu te falar uma coisa, talvez Deus remove pessoas do seu convívio. E eu quero que você entenda nessa manhã, eu não estou aqui apontando ninguém. Mas tem coisas que é para o seu crescimento. Abraão seguiu com Ló, seu sobrinho. Mas chegou um determinado tempo que Deus falou assim para ele. Eu falei que era para ir você e sua família. O seu sobrinho é só um agregado. Então você escolhe para que lado que você quer ir e ele vai escolher o dele. E apartou os dois. Tem pessoas que vai sair do seu convívio e você não vai entender. Mas entenda que Deus está tirando para o seu crescimento, para o seu bem maior, porque Ele tem o melhor para você. E Deus nunca erra. O direcionamento dele na sua vida, que eu profetizo nessa manhã, é um direcionamento assertivo. E chegou o dia 14 de março. E eu fiz uma faxina na minha casa. Lavei a janela, lavei porta. E cheguei aqui à noite para o ensaio no Ministério de Louvor. E eu comecei a sentir umas dores. Não sabia se era nas costas, se era na barriga. E falei para o Elba assim, amor, a gente precisa ir embora, eu estou sentindo muitas dores. E eu acho que é minha coluna, fiz faxina na casa e acho que preciso ir tomar uma medicação. E nós fomos embora. Tomei um remédio, tomei um banho, deitei. Acordei, 3 da manhã, ele ia para o SEASA e eu falei, amor, não melhorei. Estou muito mal. E ele falou, você quer ir para o hospital? Eu falei, não, eu vou tomar mais um remédio, vou tomar aqui um de pirona, acho que vai resolver. Eu tenho cliente 7 da manhã, eu vou atender. Depois a gente vê isso. Atendi 3 clientes pela manhã. E quando eu direcionei para a minha cozinha, para fazer o almoço, aí doeu muito. Doeu minha barriga, doeu as pernas. Aí eu liguei para ele e falei, a gente precisa ir para o hospital. Chegando ali no hospital, eu recebi um diagnóstico de que eu precisava passar pela cirurgia, tirar a apendicite, que estava muito inflamada. Passei pelo processo da cirurgia e Deus cuidou de mim todo o tempo. Passaram-se 15 dias, a Lu foi ali em casa, tirou os pontos, estava tudo ok com a cirurgia. Mas eu comecei a sentir mal do intestino. Comecei com uma diarreia muito intensa, ela foi intensificando a cada dia mais e eu comecei com um sangramento. E precisei retornar ao médico. E quando ele fez uma avaliação, ele falou assim, não, da sua cirurgia está tudo ok. E foi me examinando, chamou outros médicos para trocar opinião. E aí, ele conversando com os outros médicos, ele falou assim, eu acho que é um CA. E aí eu ouvi aquilo assim, eu saltei, né? Estava deitada na maca, eu falei assim, doutor, me explica, o que é CA? Aí ele falou assim, nada para a senhora preocupar. Eu não tenho nenhum diagnóstico, eu não estou com exames em mão, não preciso olhar na internet. Mas eu já sabia o significado. Mas saí ali do consultório, a primeira coisa que eu fiz, olhei na internet. Aí mostrei para o Elber. Falei, esse médico está doido, de onde ele tirou isso? Mas eu fiquei muito preocupada, porque o CA é um câncer. E fiquei ali 3 noites sem dormir, muito preocupada. Já fui organizando tudo, sabe? Porque a pastora Alessandra, ela está num processo. Mas já fui casando o pastor Elber de novo. Já fui casando o Mateus. Já peguei o contrato da casa. Falei, vai diminuir 50% no valor da prestação. Já fui organizando tudo. Mas o nosso Deus, Ele é maior que qualquer diagnóstico. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus da vida. E foi dias muito difíceis, eu fui ficando muito fraca, não pude trabalhar. Nós fomos em muitos hospitais, várias vezes. Pastor Neto, obrigada. Pastor Neto me ajudou muito com um contato que ele tem. Lu, muito obrigada. A Lu conseguiu um médico que foi muito preciso, né? Deu um diagnóstico preciso. Passei por uma colonoscopia, por endoscopia. E
Quando cheguei ali no consultório, foi um alívio na minha alma. Eu já estava com desmaios consecutivos, muito fraca, num quadro anêmico. E ele falou assim, não, você não tem câncer, não tem nada maligno, você tem uma infecção intestinal, e nós vamos tratar, vamos fazer um tratamento paliativo. O que causou tudo isso, 80% é o seu emocional, o seu corpo você foi se sabotando. Então, quero dizer para você aqui nessa manhã, não se sabote, se cuide. Não faça como eu fiz, o seu organismo ele precisa de cuidados. Nós temos um Deus que cura? Temos, mas nós temos que também fazer a nossa parte. Né? E esse médico entrou ali com uma medicação, eu estou ainda sendo cuidada por ele, usando essa medicação. Mas eu quero aqui nessa manhã levantar um altar de gratidão a essa igreja. Essa igreja me acolheu, me amou. Todos, do mais novo ao ancião. Eu não vou citar nomes, porque eu não quero correr o risco de esquecer de nenhum, para não desonrar ninguém. Mas eu fui muito bem cuidada. Eu disse para o pastor Luiz assim, eu não quero diminuir ninguém e nem ser tão soberba. Mas eu me sinto a queridinha dessa igreja. É assim que eu me sinto. Fica aqui a minha gratidão. Muitos irmãos me ofertaram na minha vida financeiramente, me ajudaram com medicação, me ajudaram com consultas particulares, para que fosse mais rápido, com exames. Então, igreja, muito obrigada. Não era para eu estar aqui. O inimigo tentou. E teve um dia que foi muito difícil, que eu realmente pensei que eu iria morrer. E eu disse para o Elber, falei, Elber, eu não consigo mais, não consigo nem levantar da cama. E eu tive ali 3 desmaios seguidos, e o Elber ficou muito preocupado, e ele já não sabia o que fazer. E era pela madrugada. E a pastora Luciene acordou e foi orar por mim, porque o Espírito Santo despertou ela, que ela disse que sentiu que tinha um demônio que queria levar mesmo a minha vida. E eu estava lá em casa, em uma batalha espiritual. Quando eu conseguia dormir um pouquinho, eu sentia os demônios me mordendo. Mordendo meus braços, minhas pernas. E eu tentava subir por esse altar. E eu não conseguia, eles me impediam. E por isso eu fiz aqui uma oração de gratidão, porque o inimigo perdeu. O pastor Neto, nessa visão que eu tinha, ele conseguia pular e subir no altar, sair desses demônios. E aqui bem no meio tinha um demônio com uma máscara. E ele arrancava essa máscara do demônio, e era um rosto desfigurado. E eu chamei o Elber e falei, vamos orar, vamos repreender, porque senão eu não vou amanhecer viva. E eu não consegui vir no culto pela manhã, o Elber compartilhou com a pastora Luciene, e eu vim no culto da noite. E eu até brinquei com o pastor Elber, falei assim, nossa, quem não sabe da situação vai pensar assim, a pastora está necessitada mesmo, porque todos os pastores iam ali naquele canto orar por mim e me ungir. E graças a Deus o Senhor me sustentou, me curou, me livrou da morte, me tirou das mãos do inimigo. E eu estou aqui nesse dia para declarar que o Senhor é Deus. E dizer para você que na sua aflição, na sua tribulação, Ele tentou contra a minha saúde. Eu não sei como Ele tem tentado com você. Eu não sei o que Ele tem feito para tentar parar e paralisar você. De você não cumprir o seu chamado. De você não prosperar. De você ficar estagnado. Eu estou aqui nesta manhã para profetizar na sua vida algo novo da parte do Senhor. Uma motivação que o Espírito Santo mova em você, porque Ele não é um Espírito Santo que fica parado. Ele é um Espírito Santo que movimenta.
Deus gosta de movimento. Sabe aquela festa que teve ali ontem? É para ter outra, pastor Luiz, maior ainda. Porque o nosso Deus é Deus de movimento. Ele não quer que nós ficamos parados, não. Deus quer que a gente movimente, porque através daquela feira ali, você pensa que foi só uma feira? Nós estávamos na barraca conversando com pessoas do bairro. Esse bairro precisa de salvação. Precisa que as pessoas conheçam Jesus. Mas como elas vão conhecer se nós ficamos parados e não movimentamos? É trabalhoso? É, mas estamos num processo e não vamos desistir. Você pensa que é fácil organizar um evento daquele? Não é não. Mas existe um Deus que nos sustenta e nos renova. Tem obreiros aqui que foram dormir 2, 3 horas da manhã e estão aqui nessa manhã. Sabe por quê? Porque existe um Deus que traz motivação no seu espírito. O seu corpo está abatido, mas nesta manhã o seu espírito está renovado. E quando o seu espírito está renovado, através do seu espírito, o seu corpo também é renovado. E nós estamos aqui nessa manhã, sendo renovados pelo Senhor. Eu quero profetizar para você que nada vai te parar. Que esse ciclo da sua vida vai passar. Virá uma estação nova. Você vai conseguir chegar em Canaã. Tem algo grande preparado para você. Suporte o processo. Suporta. Está difícil? Pede, Senhor, me renova. Você sabe o salmo que eu profetizava sobre a minha vida toda manhã? Salmo 121, coloca para mim, por favor, Alex. Toda manhã eu levantava e profetizava. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Ele vigia de perto cada um dos seus passos, sem cochilar. É verdade, o protetor de Israel não cochila, nem dorme. Ele está sempre alerta. Tem umas versões que falam assim, ó, que ele é a sua sombra. O Senhor é o seu protetor e Ele está sempre do seu lado, como sombra para te proteger. Olha só, você fica em pé, a sombra está aqui desse lado, a sombra está aqui. Você já viu a maravilha, a majestade de você carregar essa presença? Essa presença que Ele está do seu lado em todo o tempo. Ele não te larga, Ele é a sua sombra. Se você tentar fugir dela, você não consegue. E ela só se reflete na luz. E quem é a luz do mundo? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então existe uma luz que você carrega. Existe uma sombra que habita sobre você. E você só vai fazer diferença e chegar em Canaã se você ter essa convicção de que você carrega essa sombra, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos nos colocar de pé e adorar com o ministério de louvor. Esta canção Deus ministrou no meu coração, porque parecia que estava tudo perdido, mas não. O meu Deus me deu uma nova oportunidade. Amém? Por toda